Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre o Catecismo de São Pio X e hoje vamos para uma reta final. Vamos terminar os mandamentos, né? Curiosamente, não vai terminar com o 10º mandamento, porque ele já foi analisado em outras aulas. Vamos terminar com o 8º. Propositadamente, se deixa esse mandamento por último, porque os bens que são envolvidos nele e nos anteriores, eles podem de alguma maneira ser cooptados, conectados. Esse aqui precisa de uma análise independente. Então nós vamos estudar o 8º mandamento por último, terminando essa longa série dos mandamentos da lei de Deus. O que trata então o 8º mandamento é de não levantar falso testemunho. Essa proibição direta sobre uma determinada situação é também, vamos dizer assim, atingível a outros bens que não são tão diretos no mandamento. Então, não levantar falso testemunho significa que você não pode, perante uma autoridade constituída, que nós vamos ver, testemunhar falsamente ocultando a verdade. Mas não se refere tão somente a isso. Nos mandamentos anteriores, nós vimos que cada um deles proíbe que se destrua ou se abuse de bens próprios do homem, né? Esse daqui também é um bem, mas que tipo de bem é esse daqui? São bens relacionados à verdade, a guarda dos segredos, a fama e a honra. Todos nós temos esses bens e para muitas pessoas esses bens são mais valorosos que os anteriores. Olha que curioso, né? Todo mundo tem direito a isso. Assim como nós temos direito à propriedade, assim como nós temos direito à aquisição de bens patrimoniais de toda espécie, nós também temos direito à verdade, a guarda dos segredos, a fama e a honra. Isso também não pode ser violado, senão nós perderemos a grandeza dessas coisas, tá? Então, é isso que nós vamos analisar. Pois bem, senhores, existe então uma proibição direta, essa não necessita nem de análise, a proibição de faltar com o testemunho e proibições indiretas. Essas indiretas são interessantes. Que proibições são essas? Bom, a proibição direta nós já vimos. A proibição indireta é dizer mentiras. Somos proibidos de dizer mentiras, né? Vamos entender por quê. Estamos também proibidos de revelar segredos. É outra proibição inerente a esse mandamento, assim como ofender a boa fama do próximo e também desrespeitar a sua honra. Isso está intrinsecamente ligado a esse mandamento como forma de proteger esses outros tipos de bens do ser humano. Ora, se há uma proteção, se há uma proibição de violação, então eu tenho 4 direitos que não podem ser violados. Primeiro, o direito à verdade. Ué, mas eu tenho direito à verdade? Sim, todos nós temos direito à verdade. Eu quero saber o que é verdadeiro. Eu quero saber o que de fato aconteceu. Mas existe um limite para isso. Mas esse direito à verdade é inquestionável. O segundo direito é o direito ao segredo. Eu posso ter algo que eu sei, que eu não quero que outras pessoas saibam, além daquelas que eu revelei. Então, eu sou testemunha de um determinado fato que eu não contei para ninguém. Todos que participaram daquele fato morreram e só eu tenho aquele segredo.
Então, se eu quiser revelar isso para alguém, eu até posso. Mas se a pessoa aceita saber do segredo, cabe a ela assumir a responsabilidade de não revelar. Parece bobo, mas é muito difícil para o ser humano fazer isso. Quando você passa um segredo para alguém, eu achava que o indivíduo dizia, não me fale. Não me fale. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei do segredo de alguém, por exemplo, eu tenho uma família, eu sou casado, já vai ficar complicado eu guardar esse segredo, por exemplo, da minha esposa. Né? Então, vou esconder isso dela? Não, vou contar. Aí, pum, já contou, já foi para um terceiro. Aí a responsabilidade já passou para ela também. Pode alguém da minha família escutar e passar para um próximo. Daqui a pouco não é mais segredo nenhum. E todo mundo finge que é segredo, mas está todo mundo sabendo. E se aquilo que eu sei é prejudicial à pessoa, eu já propaguei a má fama do indivíduo. Então, todo segredo, senhores, é uma responsabilidade. Só que tem uma coceirinha dentro da gente, né? Quando a gente vê uma coisa que ninguém mais viu, se aquilo não nos atinge diretamente, imediatamente você quer contar. Puxa, fulano, sabe aquilo que aconteceu? Sabe ciclano? Ele fez tal coisa. Isso aí já é pecado, tá? Então eu tenho que analisar, né? A revelação disso me foi permitida? É a primeira coisa. Segundo, se foi permitida, eu devo revelar? Quais são as consequências disso? Da revelação e da não revelação. É claro que todo esse questionamento ele vai passar interiormente em nós e a nossa tendência má, por causa do pecado original, é violar isso tudo. Mas é a hora em que eu tenho que lembrar do mandamento e dizer, olha, eu não vou falar isso aqui porque não me foi dado esse direito de falar. O outro direito que pode ser violado é justamente o direito à reputação. Tá? Eu posso ter feito uma coisa ruim na minha vida, mas eu já venci aquilo, já me arrependi, já me corrigi. Então eu acho que eu tenho direito a que as pessoas me vejam como eu estou atualmente, ou seja, numa reputação que eu adquiri. Não tem porquê alguém que me conheceu antes sair pelo mundo falando como eu era. Não, eu tenho direito à reputação. Tá? É o terceiro direito. E o quarto direito é o direito à honra, né? Você deve, se você alcançou um respeito na sociedade, um certo respeito, eu tenho o direito de querer manter esse respeito. Alguém chega para você assim, olha, eu vou contar para fulano que você faz isso na sua casa. Não, ninguém tem esse direito. Tá? Então, isso é o que a gente vai tentar desenvolver na aula de hoje, para que a gente não peque contra o 8º mandamento, né? Mas vamos por partes. Vamos primeiro para o clássico. O que é o clássico desse mandamento? É o falso testemunho. O que é o falso testemunho? É um depoimento contrário à verdade, feito perante um juiz, depois de ter prestado o juramento que, em geral, se exige de uma testemunha. Esse é o clássico, né? Então, eu fui, né, convocado, né, a prestar um depoimento sobre aquilo que eu sei a respeito de um assunto, tá? Então, veja bem, eu tenho que ser fiel àquilo que eu de fato sei. Eu não posso inventar nem dizer que eu não sei, tá? Isso é o clássico. Então, eu não posso, né? Uma vez que uma autoridade judicial, na própria definição, fala de juiz, perante um juiz. Eu sou perguntado de algo que eu presenciei, eu devo dizer exatamente aquilo que eu sei. Tá? Eu não posso inventar, nem posso dizer que, não, eu não vi nada disso, não. Já já nós vamos entender as consequências disso, tá?
O que é a malícia do falso testemunho? Por que muitas vezes o falso testemunho, por que o falso testemunho é tão diretamente proibido pelas leis de Deus? Porque, primeiro de tudo, o falso testemunho ele vai contra a verdade. Só por esse fato ele já seria proibido, né? É quase como uma análise natural da convivência humana. Ele vai contra a verdade, logo ele não pode ser realizado. Ele também vai contra a religião. Ué, por que vai contra a religião? Por causa do perjúrio. Ou seja, né, o perjúrio é uma falta grave contra a verdade intrínseca que vem da própria natureza de Deus, que não engana ninguém, nem pode ser enganado. Então, o perjúrio, o pecado do perjúrio, está relacionado com a religião. Então, é contra a religião. Terceiro, é contra a justiça. Por quê? Porque você pode prejudicar aquele que não tem a culpa. Entendeu? Então, vai violar também a justiça. Olha só, e quanta coisa viola? Viola a verdade, viola a religião, viola a justiça. Mas olha que interessante. Há uma obrigação de depor em justiça quando requer a autoridade judicial. Autoridade, quando eu falo de autoridade judicial, a gente tem que entender isso como parte da ordem política que vai gerar o bem comum. Tudo o que o Estado faz é buscando o bem comum do cidadão. Então, a atividade judiciária é, na sua função, a busca do bem comum, né? Então, o que acontece? Uma vez que eu fui convocado a depor, eu preciso obedecer essa regra de falar aquilo que de fato eu sei, tá? Agora, há exceções a isso? Claro que há, né? Toda regra tem exceções para que ela possa ser confirmada, né? As exceções nunca são a regra. Então, quais são as exceções em relação ao falso testemunho? A primeira exceção são os confessores. Tudo aquilo que um padre soube no momento de uma confissão sacramental, ele está proibido de revelar, mesmo perante uma autoridade judicial. Não pode, né? É a exceção. Esse aí não pode mesmo. Ninguém pode convocar um padre para dar testemunho de um pecado que foi confessado a ele no sacramento da penitência. Não pode, né? O caso clássico foi o martírio de São João Nepomuceno, né? São João Nepomuceno morreu para não revelar um pecado da rainha, porque o rei queria saber de qualquer jeito o que a rainha tinha confessado a ele, e ele foi martirizado por conta disso para guardar o segredo de confissão, né? Outra exceção também são os parentes em primeiro grau. Irmãos, né? Aliados muito próximos, os pais. Esses não têm obrigação de depor contra o filho. Não tem, tá? E aliados muito próximos, por exemplo, uma pessoa que é o meu braço direito no lugar onde eu trabalho, eu tenho uma amizade com ele, uma relação muito próxima, esse indivíduo está dispensado desse testemunho, tá? Porque realmente seria difícil para a pessoa revelar um segredo que prejudicasse essa pessoa tão próxima dela, tá? A outra exceção são pessoas ligadas por segredo profissional. Clássicos também, o médico, né? É obrigado a falar da intimidade do seu paciente, em certos casos, né? A mesma coisa vale para o advogado, né? Advogado que conhece ou deveria, em tese, conhecer exatamente o que aconteceu com o seu cliente, ele não pode ser usado como testemunha contra ele, né? Então, nota-se, há exceções a essa regra, a essa obrigatoriedade, tá? Qual é a gravidade
desse pecado? Vai depender do dano. Eu realizei, cometi o pecado. Então a gravidade dele, se será leve, se será muito grave, vai depender das consequências. Quanto pior a consequência para a pessoa, mais grave é. Quanto menor a consequência para a pessoa, menos grave é. E esse pecado, assim como os pecados contra o 7º e o 10º mandamento, não basta confessar. Se eu cometi, eu tenho que confessar, me arrepender, confessar e reparar o dano. Curioso, né? É mais difícil reparar esse tipo de dano do que o pecuniário. Não por uma questão de dificuldade de matéria, mas por orgulho. Né? Você reconhecer diante da pessoa que, olha, eu vou desfazer o que eu falei mal de você. Né? Quando a gente vai a público falar mal dos outros, é fácil. Né? Mas aí o que acontece? Eu me arrependi, me confessei, agora eu tenho que voltar para desfazer o que eu falei. É difícil, hein? Em tese é fácil, porque bastava eu chegar e dizer, olha, sabe aquilo que eu disse sobre fulano? Eu cometi uma injustiça, não é assim não, eu me deixei levar por um erro. Quem é que faz isso? É difícil, né? Difícil demais, mas tem que ser feito. Não vai adiantar nada você confessar isso para o padre, dizer que se arrependeu, receber a absolvição, mas o que você falou está lá ainda. Né? Necessita de reparação, o falso testemunho. Só que aí, né, resolvido o problema do falso testemunho, o caso clássico do falso testemunho, vamos para a questão que é mais próxima da nossa realidade do dia a dia, não num ambiente meramente judicial. Vamos para o dia a dia, vamos tratar da mentira. Essa daí já está presente em muitas coisas, né? Então o que é a mentira? As definições, elas nos ajudam a entender o desenrolar dessas coisas, né? A mentira é exprimir por palavras ou outros sinais o contrário do que se pensa, com intenção de enganar. Olha que interessante. É exprimir o contrário do que a gente pensa, mas com a intenção de enganar. Né? Se houver a intenção de enganar com essa mentira, aí ela se torna um pecado que pode ser grave ou pode ser leve, mas é pecado. Só numa situação não vai ser pecado. A gente vai ver. Tá? Então, muito bem. Para que se construa uma verdadeira mentira, o que é uma mentira, né? Propriamente dito. Qual a estrutura de uma mentira? Bom, a estrutura da mentira é o seguinte: eu tenho que exprimir alguma coisa que eu não penso. Aquilo não é o que eu penso. Né? E segundo, né? Tem que ter a intenção de dano. Vou falar algo diferente do que eu penso para prejudicar alguém. Ou para me vangloriar, que de alguma maneira eu estou prejudicando também, porque a pessoa está tendo uma falsa ideia da minha pessoa. Tá? Mas de qualquer forma tem um dano associado à supressão do verdadeiro pelo falso. Tá? De que espécie são as mentiras? Vamos das mais bobinhas para as mais graves, né? Primeira espécie de mentira é a mentira jocosa. O que é a mentira jocosa? É a mentira que se faz na brincadeira, na pilhéria, na anedota, né? Se ela for algo assim tão absurdo, no qual a pessoa de imediato saiba que aquilo é uma mentira, você não cometeu pecado nenhum, porque ninguém vai acreditar naquilo que você está falando, né? É uma brincadeira. Mas se em algum momento ela trouxe algum prejuízo para a pessoa, mesmo que seja momentâneo, é uma falta leve. Então a mentira jocosa, ela está no grau ali mais baixo de mentira, tá?
A segunda mentira é a mentira oficiosa. O que é uma mentira oficiosa? É aquela que tem o propósito de auxiliar o próximo ou tirar proveito da coisa. Tá? Essa mentira, ela pode ser grave, mas nem tanto quanto a próxima. Então, por exemplo, eu inventei uma coisa sobre o próximo, sobre outra pessoa, né, para ajudar a pessoa em alguma coisa. Por exemplo, ajudar ela a conseguir um cargo. Quer dizer, eu menti para ajudar. Então não é pecado. É, pô, porque você está faltando com a verdade. Ou então eu menti, você foi fazer uma entrevista de emprego, você fala quantas línguas? O cara fala 3 línguas. Não, ele fala português, arranha no inglês e engana no espanhol. Não é verdade, né? Você não fala 3 línguas, né? Então você está inventando aquilo ali para conseguir a vaga. Então esse tipo de mentira é chamada mentira oficiosa, né? Ela pode ser grave, sim, mas na maioria das vezes ela é leve. É leve, não é a pior das mentiras, né? A pior das mentiras é a mentira perniciosa. Aí sim, é a clássica. Para prejudicar. Essa daí é grave, tá? Essa é bem grave, é sempre uma falta grave e essa daí você precisa recorrer à confissão. Não, a falta leve é o pecado venial, tá? A falta grave é o pecado mortal. Então, mentira jocosa tem problema. Você tem que maneirar também, né? A mentira oficiosa, você às vezes até usa, né, em benefício próprio, mas saiba que aquilo ali é perigoso, né? Agora a mentira perniciosa, não, essa tem que ser banida completamente, tá? Então, quando nós nos recorremos à mentira, a gente tem que lembrar que essa mentira, ela se relaciona com outros vícios, com outras deturpações do caráter que são perigosas para a gente. Com o que uma mentira se relaciona, né, em geral? Ela se relaciona com a hipocrisia. O que é a hipocrisia, senhores? A hipocrisia é a mentira em atos. A mentira estava só no campo da ideia, né? Quando ela passar a ser um ato, ou seja, eu falo uma coisa que eu não faço, né? Ela torna-se hipocrisia, aí já é perigoso, né? O terceiro tipo de situação que uma mentira pode te relacionar é com a adulação. Cuidado com isso. A gente pensa que distribuir elogios para uma pessoa sem que a pessoa mereça também pode ser pecado, hein? Às vezes por exemplo, eu quero um favor de alguém, né? Aí começa, fulano, você é uma pessoa maravilhosa, você é um gênio, é um homem inigualável, tal. É adulação. Não é assim também. Você quer destacar uma qualidade da pessoa, destaque o que de fato ela tem como qualidade. Agora você colocar a pessoa num pedestal que ela não merece é adulação. É uma forma de mentira também. Perigo, né? Hipocrisia, adulação. E a terceira é a dissimulação. O que é dissimulação? É esconder o que precisa ser divulgado. Isso que é dissimulação. Eu preciso trazer uma informação para o grupo. Só que eu não trago porque aquilo ali pode me atrapalhar meus planos, mas vai prejudicar todo mundo. Mas para não atrapalhar meus planos, eu dissimulo. Faz de conta que aquilo não aconteceu. Não. Essa dissimulação é perigosa, né? É claro, né? Nunca nós podemos confundir essa adulação com certas situações que daqui a pouquinho nós vamos analisar. Mas veja bem, hipocrisia, adulação e dissimulação são formas de mentiras também, tá? É interessante a gente guardar isso. Por quê? A dissimulação
ela não pode ser confundida com duas coisas. E aí que entra como é que eu vou dizer, o tempero da justiça e do equilíbrio das coisas. Não é dissimulação a discrição. Né? O que é a discrição? A discrição é justamente você realizar alguma coisa, deixar de falar alguma coisa, pois não convém que seja contado. Entenderam a diferença? Eu ocultei uma coisa porque eu não queria que as outras pessoas tivessem essa informação. Né? Isso é a dissimulação. Agora, existe uma informação que eu sei que não convém que eu conte a ninguém. Não é? Eu descobri que um amigo meu ele tem hábitos estranhos, que não vem ao caso eu falar daquilo naquele momento. Então, eu me abstenho de falar. Isso aí é discrição. Isso aí não é dissimulação. E a segunda questão que a gente não pode confundir com a dissimulação é a diplomacia entre os estados. Os estados não estão obrigados a revelar segredos de Estado, pelo bem comum da população. Isso é uma dissimulação? Não. Isso aí é uma maneira de proteger a guarda e a ordem que o Estado possui. Então, a diplomacia é cheia disso, tá? Às vezes eu vou conversar com alguém, eu guardo informações para não expor aquilo que eu represento perante a pessoa. Isso não é dissimulação, isso é diplomacia, tá? A diplomacia não é pecado, ela pode ser exercida e eu não sou obrigado a revelar segredos de Estado para ninguém, né? Então, respeitado isso, a gente tem que fazer esse exercício na hora de transmitir alguma coisa. Quando Deus colocou no homem a capacidade de falar, foi para justamente haver a possibilidade de transmitir aquilo que interiormente passa dentro de nós. Esse tipo de coisa tem que ser feito com integridade e prudência. Ou seja, né, eu não posso mentir, mas há certas verdades que não convém que sejam ditas naquele momento, até porque nem todos têm o direito de saber daquilo. Parece difícil, parece complicado, parece uma regrinha de um jogo, mas não é. E você percebe isso quando você viola essas regras, porque as consequências daquilo são desastrosas, tá? É muito perigoso. Qual é a malícia da mentira? A mentira, nós sabemos, ela é algo intrinsecamente mal, né? A mentira jocosa que não chega a ser pecado é porque ela não traz consequências. Mas em si, a mentira é má, né? Não há dúvida quanto a isso, né? Porque a palavra é dada para exprimir, como eu acabei de falar, o que está no interior das pessoas. Portanto, quando eu minto, eu firo a razão. Por quê? É um ferimento à razão. Porque quando eu mudo o que internamente está acontecendo comigo e o que eu sei, não é razoável a resposta que eu dei. Não está de acordo com o que eu tenho interiormente. Então viola a razão. E viola também, olha aí, o bem da sociedade. Porque o que eu estou passando para você não é o que de fato eu tenho. E quem recebe essa informação, recebe uma informação falsa. Ele passa para frente o quê? Uma informação falsa. Isso gera uma consequência social. Então eu violo o bem da sociedade também. Ninguém se dá conta disso, né? A gente só acha que só viola o bem da sociedade quando a gente destrói as coisas materiais dos outros. Mas existem coisas imateriais que são até mais valorosas que as coisas materiais. Então, nós pensamos assim, não, o indivíduo não vai perder dinheiro, às vezes até perde,
mas não vai perder dinheiro, não vai perder nada, então eu posso enganar ele à vontade. Não, não pode. Essa mentalidade materialista que faz com que a gente olhe os bens patrimoniais como os únicos bens a serem protegidos. E os outros? Os outros não precisa tanto. Equivocado. Às vezes o valor é o contrário, tá? Então, diante disso, a gente se vê diante da seguinte situação. Professor, o senhor acabou de falar que eu tenho que ponderar aquilo que eu falo porque tem gente que não merece ouvir a verdade. Como é que eu faço, então? Bom, aí vai entrar uma grande discussão que os teólogos têm em relação a algo chamado de sistema de equívoco. O que é o sistema de equívoco? É eu falar algo que não corresponde à verdade, sem, no entanto, mentir. É a famosa restrição mental. Como é que se dá isso? Muito curioso, né? A restrição mental, ela tem um exemplo clássico que eu vou passar para vocês, que a gente pode usar, tá? Há uma briga muito grande, porque Santo Agostinho e acho que São Tomás também, eles veem a restrição mental como algo, não, o indivíduo está faltando com a verdade. Mas os teólogos, a partir do século XVI, XVII, XVIII, XIX, eles vão dizer, não, você pode usar da restrição mental sim, né? Porque há situações em que isso é preciso, né? Houve um fato na vida de um santo, agora eu não vou lembrar que santo era, não sei se foi São Vicente de Paulo, se foi Santo Inácio de Loyola, né? Não lembro agora, não tenho certeza, mas o fato aconteceu é que esse santo estava sendo perseguido, né, por alguém que queria matá-lo, né, ou capturá-lo, não sei, e ele estava escondido num navio, né, um barco, né? E aí o que aconteceu? Quando ele percebeu que os seus algozes estavam querendo buscá-lo, ele saiu do barco, né, para tentar se esquivar daquilo, mas ele foi parado pelos algozes fora do barco, né? E aí perguntaram a ele, vocês viram você viu um homem chamado fulano de tal nesse barco? Ele, não, nesse barco eu não vi ninguém chamado fulano de tal, porque de fato ele não estava no barco. Você veja, ele fez uma restrição mental, né? Ele não estava no barco, não viu ele no barco porque ele não estava mais no barco, entendeu? Ele escapou daquilo, né, usando uma restrição mental. Foi uma mentira? No sentido de que causou-se um dano a alguém, ele mentiu para que aqueles indivíduos fossem prejudicados? Sim, eles se prejudicaram naquilo que eles iam fazer, mas que era algo injusto, né? Então, é um tipo de restrição mental. Isso divide o pensamento dos grandes mestres da cristandade, tá? Mas a igreja entende que há situações onde você pode usar isso, tá? Pois bem, né? Mentir diante, então, dessa situação da restrição mental é falar contrariamente ao próprio pensamento, no intuito de induzir em erro alguém que tem direito de conhecer a verdade. Aqueles homens não tinham o direito de conhecer a verdade. Eles não tinham direito de saber aonde aquele indivíduo estava, porque eles não tinham direito de se apoderar daquela pessoa, né? Isso é um tipo de restrição mental. No entanto, o que é comum entre todos os mestres do cristianismo, Santo Agostinho, São Tomás e os mestres do século XVI, Santo Inácio, é que é perigoso. Isso eles concordam, tá? Uns dizem que não, é pecado. O outro vai dizer, não, nessa possibilidade não é pecado. Mas o que é comum entre eles é que é perigoso. Porque você fica a um fio de mentir. Então tem que ser um negócio muito bem feito, né? E aí você entra no problema do título, né? Que chama-se de sistema de equívoco, né? O que é um equívoco? Fala assim, fulano está equivocado, né? O que é um equívoco? Equívoco é uma palavra ou sinal de sentido duplo
que pode ser interpretado de duas ou mais maneiras. Isso aqui é um equívoco verdadeiro, né? É uma palavra dupla, né? Tem uma passagem do Evangelho que é estudada por esses apóstolos, por esses doutores da igreja, esses mestres, não apóstolos, né? Mas que Nosso Senhor fala em relação a um homem que ele iria ressuscitar. Se não me falha a memória, foi um dos milagres de ressurreição que Nosso Senhor fez, e que alguém diz a ele, olha, não adianta agora porque ele já está morto. Aí Nosso Senhor fala assim, não, ele está dormindo. Foi Lázaro? Ele está dormindo. O que Nosso Senhor quis dizer com isso? Que ele estava dormindo ou que ele estava morto? Você está entendendo? É uma situação interessante, né? Nosso Senhor quis dizer alguma coisa àqueles homens, ele só está dormindo. Mas dormindo o quê? O sono eterno da morte ou o sono passageiro da vida? Né? Interessante isso, né? Em cima dessa passagem do Evangelho que é muito discutida essa questão da restrição mental, né? E como a gente pode definir essa restrição para poder dominá-la bem? Bom, a restrição mental é o ato de submeter na mente palavras que mudariam totalmente o significado daquilo que se disse. Um exemplo clássico. Alguém vem pedir dinheiro a você. E você responde para a pessoa assim, o senhor tem tanto dinheiro para me emprestar? Aí você diz assim, não tenho. Mas você tem. Mas o que significou aquele seu não tenho? Eu não tenho para te emprestar. Entendeu? Você não mentiu. Eu não tenho dinheiro para te emprestar. Mas eu tenho dinheiro. Mas a resposta foi, eu não tenho dinheiro. Houve uma restrição do pensamento. Por isso, restrição mental. Eu não menti. Né? Na verdade, eu não menti. Eu restringi, olha, não tenho para te emprestar. Né? Só que o restante não veio, né? Por uma questão de salvaguardar a situação e não criar uma situação mais complicada. Isso é o sistema de equívocos, tá? Que a gente pode recorrer, mas lembrando, é perigoso, tá? É perigoso. Pode levar à mentira, tá? E a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. A outra situação, que é importante em relação ao 8º mandamento, é a violação dos segredos. Outra coisa também que já havíamos de alguma maneira tocado, e a gente vai entender essa situação direitinho, né? Segredo é coisa conhecida de uma ou algumas pessoas, ou poucas pessoas, e que não se deve comunicar aos outros. Se não pode comunicar, então é segredo, tá? Existem 4 espécies de segredos. Isso é interessante. Primeiro é o segredo sacramental. É o padre na confissão. Não. Esse segredo aí é inviolável. Tá? O segredo sacramental é um das situações de responsabilidade que o sacerdote tem. Ele não pode. Por exemplo, um indivíduo foi se confessar dizendo que foi ele o responsável por um grande roubo que aconteceu na cidade. O padre, ele vai ouvir a confissão, percebendo o arrependimento, e vai se ver diante da seguinte situação, olha, o senhor tem que dar um jeito de reparar isso, né? Mas, se uma autoridade judicial chegar para o padre e falar assim, olha, quem foi o ladrão que roubou isso aqui? Ele não pode revelar o segredo de confissão. Ele pode até aconselhar o criminoso a se entregar. Olha, eu acho bom o senhor se entregar e pagar sua dívida para com a sociedade se entregando. Mas ele, o padre, ele não pode revelar quem é a pessoa. É o segredo de confissão, tá? É o chamado segredo sacramental. O segundo tipo é o segredo natural, né? O segredo natural é justamente o resultado da natureza das coisas. Por exemplo, né?
Quem souber, por exemplo, entrou um ladrão aqui e quer saber aonde aqui dentro tem dinheiro guardado, né? Eu sei, mas é um segredo que eu não devo revelar, tá? Então, é o segredo próprio da natureza da coisa, né? O ladrão quer o roubo, eu sei exatamente onde o dinheiro está guardado, né? Eu não posso, para me livrar daquilo ali, dizer onde o dinheiro está. Aquilo é um segredo natural. O terceiro segredo é o segredo prometido. Esse é o mais comum, né? Eu vou te contar um negócio, você me promete que não vai falar com ninguém? Né? Aí se você falar assim, prometo, aquele prometo já tem algo assim, pode me falar que eu vou espalhar para todo mundo, né? Mas não pode. Se você fala assim, prometo, você tem que guardar aquele segredo sob pecado. Agora eu posso dizer, não vou prometer nada não. Se você quiser me contar, você pode até me contar, mas eu não vou guardar. Aí a pessoa diz se quiser. Tá? Mas o segredo prometido é esse. Prometeu o segredo, tem que cumprir. Aí entra a situação de marido e mulher, né? Na prática, marido e mulher não devem ter segredos, tá? Mas vai depender de uma série de coisas, né? Se o segredo, por exemplo, né, for algo bobo, mas que trará uma grande confusão na vida íntima, você não está obrigado a falar ao seu cônjuge. Isso vai depender muito de caso a caso. Agora, se for uma coisa grave que implica na ordem da casa, aí você está obrigado a falar para o seu cônjuge, né? Então, por isso que eu falo, assumir um segredo é um peso muito grande, porque você vai estar sempre exposto a uma mentira, né? Porque, por exemplo, eu sei quem prejudicou a família, roubou os bens da família. E aí alguém chegou para você e falou assim, olha, eu vou dizer para você quem fez isso, mas você tem que guardar isso com você. Tá, contou. Aí você está na convivência da sua família e o seu cônjuge, né, sua esposa, seu marido vai chegar, puxa vida, você sabe quem é que fez isso? E aí? Se eu disser, eu causo uma desgraça dentro da casa. Então eu tenho que avaliar milhares de possibilidades antes de aceitar um segredo, porque isso é muito perigoso. Quarto segredo é o segredo confiado. O segredo confiado é o segredo profissional. É o segredo do médico, é o segredo do advogado, é o segredo de quem, no seu ofício, não pode revelar as coisas alheias. Ninguém pede segredo a um advogado, ninguém pede segredo a um médico. Mas isso está implícito, né? O médico sabe que não vai poder falar para qualquer um o que é que se passou com aquela pessoa, né? Agora, entre a equipe médica, como algo importante para a cura da pessoa, é outra história, tá? Mas para o irmão da pessoa, para o cônjuge da pessoa, tem que guardar o segredo chamado confiado, que é o segredo profissional, tá? Logo, senhores, o segredo, lembrem disso, é um depósito sagrado. Por que fala que é sagrado? Porque ele é protegido por um mandamento. Quando a gente lembra disso, a gente nunca mais vai querer saber segredo de ninguém. Porque é uma responsabilidade, tá? Guardar segredos dos outros, né? Tem exceções? Claro que tem exceções, né? Quais são as exceções, né? Primeira exceção é quando o bem público está em jogo, o bem comum. Em que casos, por exemplo, o nome do indivíduo que vai trair a pátria. Está tendo uma revolução secreta dentro do país e ninguém sabe quem são os que vão fazer a revolução. E eu, por segredo, sei quem são os traidores. Eu posso ir para a autoridade e contar.
olha, eu sei quem vai ser quem vai fazer a revolução para que a autoridade evite que aquilo aconteça e um mal maior não se perpetue. Aí, para o bem comum, eu posso revelar, por exemplo, uma conjuração que está acontecendo, né? É claro que, dá um exemplo histórico aqui da Inconfidência Mineira, é claro que dizem que o traidor, né, Joaquim Silvério dos Reis, acho que o nome dele era esse, ele contou sobre a Inconfidência para ter benesses da coroa portuguesa. Dizem que foi assim, né? É preciso estudar um pouco mais, né? Porque isso aí é o que contaram quando fizeram Tiradentes herói, né? Mas, de qualquer forma, se ele tivesse feito isso para proteger o bem comum da pátria, que era a coroa portuguesa e Portugal, os domínios de Portugal, ele não estaria cometendo pecado, não. Agora, se foi só por interesse próprio, de qualquer forma, ele evitou uma revolução dentro do reino. Então, ele não cometeu pecado algum, tá? A outra forma de exceção a isso, do segredo, é a caridade para com o próximo, né? Por exemplo, eu ouvi um segredo, alguém me contou um segredo, que, por exemplo, um inimigo de um de vocês vai aproveitar a sua ausência para incendiar sua casa. Não, é um segredo isso. Não, mas aí eu tenho que revelar, porque eu não posso permitir que isso aconteça com a pessoa, né? Aí eu posso chegar lá e chamar as autoridades policiais, né? Então, nesses casos onde há violação do bem-estar do próximo e o bem comum da sociedade, aí eu posso revelar um segredo, tá? Não há nenhum problema quanto a isso. Mas essas são as exceções, tá? Tudo isso tem que ser medido. Chegamos agora na difamação, né? Já envolve essas duas situações, fama e honra, a difamação. Então, a difamação é prejudicar injustamente a fama do próximo, né? É eu inventar alguma coisa sobre o indivíduo para violar, destruir, manchar a sua reputação. Então, a difamação, ela se divide em calúnia, isso no olhar teológico, né, vamos dizer assim, do catecismo, né? Juridicamente tem diferenças, né? Mas no caso da difamação, existe a calúnia, existe a maledicência e a delação. A delação é um que merece um destaque interessante nessa história. Por quê? Vamos um por um. A calúnia é atribuir a alguém algo que ela não fez. E essas atribuições são defeitos e pecados. Tá? Eu vou atribuir a alguém algo que ela não fez, que seja algo ruim ou um pecado grave, né? Mas ela não fez. Eu estou difamando a pessoa, né? Isso é a calúnia no sentido do catecismo, né? Segundo, a maledicência. O que é a maledicência? A maledicência é a murmuração, a fofoca. Você conversa com alguém em privado e sabe fulano, fulano ele é meio pilantra, né? Não sei o quê. Vocês já perceberam que ele é meio pilantra? Ele é meio esquisito, né? Só que você não tem muita certeza daquilo ali, né? Mas você está deduzindo, mas está ali murmurando contra a pessoa, ou sabe de um podre da pessoa e está ali meio que passando aquilo ali numa fofoquinha. É murmuração, é fofoca. Ora, em relação a isso é o seguinte, é natural, a coisa mais natural do mundo é o ser humano se interessar pela vida dos outros. Porque a vida dos outros é interessante, é normal. Mas esse interesse, ele não pode ter o intuito de prejudicar a imagem do outro. Eu posso me interessar pela vida do meu vizinho porque eu acho a vida do meu vizinho interessante. E se for para divulgar o que ele faz de bom, não tem problema. Tá? É normal, tá? O interesse. A coisa mais normal do mundo é eu chegar na janela da minha casa e ver o que está acontecendo na rua. É normal. Isso é normal. O que não pode é transformar isso em murmuração, transformar isso em pecados dessa natureza contra a honra da pessoa. E o terceiro
é a delação. Isso aí é complicadíssimo. A delação, eu diria que é um mal que nasce muitas vezes na covardia e, de alguma maneira também, ele pretende diminuir, amesquinhar a fama alheia. Então, por exemplo, né, um ambiente escolar, né, um aluno desenhou na parede do colégio um desenho inapropriado. Quem foi? Né? Aí o professor e a direção do colégio está ali tentando descobrir, está desconfiado de ciclano, desconfiado de fulano, e tem um lá atrás que sabe quem foi. Né? Não se deve delatar. Né? Você chegar e foi fulano, botar o dedo assim, é uma espécie de traição. Espera as autoridades apurarem. Vamos ver o que aconteceu. Né? Espera um pouco. É o dedo duro. Ser dedo duro não é legal. Tá? Em situações como essas, entendeu? Ou então chega para a pessoa que você sabe quem é, fala, fulano, vai lá, cara. Fala lá que foi você. Vai acabar dando problema para outros alunos que não tem nada a ver com a sua história. Fala que foi você, pede desculpa, assume as consequências. Mas nada de dedurar as pessoas para a autoridade. Porque o indivíduo que faz isso, a autoridade que eu digo imediata, tá? O indivíduo que faz isso, normalmente ele faz isso para diminuir o cara. Tá vendo? Tá vendo esse carinha aqui que todo mundo pensa que é bonzinho? Eu vou lá quebrar a fama dele. Geralmente tem essa mesquinhez interna. Então é um negócio feio, tá? É um negócio feio. Você dedurar os outros. Às vezes você não tem nada a ver com a história. Você está completamente fora do que aconteceu, mas eu vou lá dedurar aqueles indivíduos, né? Isso aconteceu comigo, né? Não vale a pena contar isso não. Mas quando eu estava no colégio, né? Segredo. É segredo, é segredo. É um segredo meu, eu vou revelar. Já que é meu, eu posso revelar. Né? Eu estava no colégio e tinha um amigo meu que era um excelente desenhista. Então ele fez um desenho caricato de uma das inspetoras do colégio e colocou no mural, pá, né, do colégio, né? E aí o desenho muito bem desenhado, desenhou essa senhora na forma do que chamavam ela. Não vale a pena dizer aqui agora. Então, o que aconteceu? O diretor, né, o responsável, não, eu quero saber quem foi. E ele começou a desconfiar dos alunos que costumavam fazer troça com essa senhora e eu estava no meio, né? E aí ele chamou um por um na sala dele e usou de um artifício para que eu dedurasse, entendeu? Ele falou, olha, desenho maravilhoso, eu quero saber quem é esse artista. Me conta quem é esse artista que, puxa vida, um aluno com um talento desse e tal, não sei o quê. Eu respondi para ele, professor, não fui eu que fiz isso. Entendeu? Não vou dedurar o cara. Entendeu? Aí aquilo ficou rolando, rodando. E aí todo mundo juntou no indivíduo e falou assim, fulano, fala lá que foi você, cara, antes que dê problema para todo mundo. Fala lá que foi você. Aí te convenceu o cara, e eu não lembro se ele falou, mas o fato é que descobriram quem era ele, e por conta dele ter assumido, não teve nem tantas graves consequências contra ele, entendeu? Mas já pensou? Se eu fosse lá na sala do diretor, vem cá, vou contar quem foi. O cara era meu amigo. Fica um negócio feio, né? Então esse tipo de coisa não pode acontecer, tá? Mas já era bom, né? Porque viola a confiança. Ele nunca mais ia confiar em mim. Né? Assim, puxa vida, você foi lá falar, ninguém dedurou, você foi lá dedurar, né? Ele, claro, o que ele fez está errado, né? Ele fez troça com uma pessoa, ele fez uma brincadeira jocosa e desrespeitosa, bem desrespeitosa, né? Mas, assim, eu não ia fazer papel de dedo duro, né? Não tem como. E, curiosamente, ninguém fez, né?
Ninguém dedurou. Ele mesmo que meio que assumiu, né? E o professor gostou tanto dos desenhos dele, que eram realmente muito bem feitos, né? E ele ficou até conhecido como um bom desenhista do colégio, né? Pois bem, isso viola a confiança, né? E normalmente o intuito é prejudicar a pessoa. Se eu tivesse algum desafeto com ele, eu provavelmente ficaria mais tentado a dedurá-lo. Mas não aconteceu. Mas, né, uma vez feito isso, cabe também um certo dever de reparação. Nem que seja um pedido de desculpas, né? Cara, vamos supor que eu tivesse dedurado. Foi fulano de tal. Aí ele foi punido, né? Ficou triste comigo. O mínimo que eu deveria fazer era chegar para ele e falar: fulano, você me desculpe, eu não queria fazer isso. Então existe uma reparação além do arrependimento, além da confissão, além daquilo que se espera de um arrependimento católico e verdadeiro diante das coisas. E por fim, sobra-nos o juízo temerário e a injúria, né? Olha quanta coisa, né, tem nessa convivência humana. E por que Deus botou na nossa natureza a proibição do 8º mandamento, né? O que é o juízo temerário? É julgar temerariamente, é crer sem razão bastante que uma pessoa disse ou fez coisa ruim, né? E que ela tenha ou, de alguma maneira, alguma forma de defeito. Ou seja, é algo que eu não tenho certeza. Eu tenho a impressão que a pessoa é assim. Parece que a pessoa é assim, então eu vou lá e escrevo embaixo: ele é assim. Isso é o juízo temerário. Fulano é egoísta. Ele parece egoísta, mas eu tenho certeza disso. Fulano é, como eu vou dizer assim, soberbo. Ele é um homem soberbo. Eu tenho essa impressão dele, né? Mas será que ele é realmente soberbo? Então, se eu não tenho certeza, e mesmo tendo certeza, aquilo acrescentará alguma coisa na hora em que eu falar, né? Então, é o juízo temerário. Então, dizer assim: fulano é um pecador. É mesmo? Mas por quê? Você viu ele já cometendo esse pecado? Não, não vi, mas parece. Não, isso é um juízo temerário, tá? Ou então, por exemplo, uma experiência que eu tive com uma pessoa do mesmo tipo, alguém daquela mesma natureza fez alguma coisa que dava a impressão que aquilo estava acontecendo e eu fui e chamei da mesma coisa. Por exemplo, né? Eu tive uma má experiência com um advogado, né? Foi para outro advogado, outra má experiência com o advogado me passou a perna. Aí eu contratei um terceiro advogado que está fazendo umas coisas assim por fora em relação ao que eu pedi a ele. Esse advogado aqui também é ladrão. É pilantra também. É juízo temerário. Não sei. Por mais que pareça, eu tenho certeza desses dois aqui, mas desse terceiro aqui eu não tenho. Só porque ele é advogado, ele é pilantra? É juízo temerário, tá? Então, temos que ter cuidado com isso, porque isso também é pecado, tá? Pois bem, senhores, isso não tem nada a ver, não confundam juízo temerário, isso é importante, com dúvida, desconfiança e opinião, tá? Por exemplo, eu tenho dúvidas quanto à lisura daquele advogado. Tenho dúvidas quanto à honestidade dele. Isso não é juízo temerário, é uma dúvida. Olha, eu tenho dúvida quanto à capacidade daquele engenheiro. Isso é juízo temerário? Não, não é temerário, é dúvida, tá? O segundo caso, desconfiança. Não, aquele cara ali, eu desconfio que ele está metido com coisa brava. Desconfio. Eu não estou afirmando. E o terceiro é a opinião. Na minha opinião, sei lá, um exemplo do nosso dia a dia assim, todo flamenguista é ladrão. Eu tenho essa opinião, mas eu não posso afirmar que pelo fato do indivíduo torcer por um determinado time,
ele seja de tal espécie. Eu posso até ter essa opinião, mas eu não posso fazer daquilo uma revelação objetiva, como se todos estivessem dentro daquele sistema, tá? Então eu posso ter opinião, posso ter dúvida e posso ter desconfiança. Isso não é juízo temerário, ok? Por fim, para a gente encerrar, vem a injúria, né? A injúria, para o catecismo, para a doutrina da igreja, é uma ofensa ao próximo na presença da pessoa. Tudo isso que eu estou falando é fora da presença da pessoa, né? A pessoa está longe, eu estou falando dela. O caso da injúria é feito na cara do indivíduo. Você vai difamá-lo assim, vai prejudicar dizendo na frente dele, né? Hoje em dia os homens não têm muito mais coragem para isso, mas no passado isso era comum, você ofendeu uma pessoa na frente dela, diante dela, né? Isso aí é a injúria, né? É uma ofensa feita ao indivíduo por atos ou por palavras, né? Ou seja, né? Quando que isso é grave e quando não é grave, né? A gravidade está em relação à dignidade da pessoa. Tanto daquele que injuria, quanto aquele que é injuriado, né? Se eu agrido ou faço uma acusação grave contra o meu pai, nossa, é de gravidade muito grande, né? Porque, afinal de contas, ele é aquele que está diretamente ligado à autoridade sobre mim. Se eu faço isso a um juiz, se eu faço isso a um médico, se eu faço, seja qual for a profissão do indivíduo, mas a gente sabe que existe uma hierarquia de funções na sociedade, e principalmente um padre, né? Então, é a ofensa cara a cara. Ela é mais grave quanto da dignidade, primeiro de quem ofende, primeiro de quem é ofendido. Até mesmo o que ofende, se ele for uma pessoa que tem uma dignidade pública maior, a injúria dele é mais grave. Então, por exemplo, né, eu sou um governador do estado. E aí, eu, no meio da rua, eu faço uma injúria contra um trabalhador, como um policial, né? Ou seja, eu, como governador, deveria abrir mão daquela atitude por causa da minha dignidade. Então, foi grave. Ou o contrário, você está diante de um governador digno e você, naquele momento, injuria publicamente. Então, nota-se, é uma questão de gravidade, de autoridade e também de consequências daquilo. Você, por exemplo, desmerecer uma autoridade pública em público, né? Desmerecer alguém diante da sociedade, pode causar um desgaste da imagem daqueles que estão na sociedade, tá? Mas ali na presença, tá? Para ser injúria, tem que ser na presença da pessoa, né? E aí, é claro, como todos esses outros pecados, se eu me arrependo, eu tenho que reparar. Não adianta. Eu me confessei, eu me arrependi. Mas vem cá, você já foi lá pedir desculpa publicamente? Não. Não pode. Você vai ser cobrado por aquilo diante de Deus, porque houve uma consequência. E se você não consertou isso, o que vai acontecer? Você deixou pendente algo, ou seja, o prejuízo ainda está lá, não foi reparado. Se nos prejuízos materiais nós temos que reparar, muito mais nos prejuízos que envolvem os bens próprios do indivíduo, como a verdade, os segredos, a fama e a honra de cada um, tá? Procurando temperar essas ações com a virtude, com a graça, nós nunca caímos em nenhum pecado relacionado ao 8º mandamento. Perfeito, senhores? Deus colocou essas regras todas na nossa vida, os 10 mandamentos, para que nós possamos viver uma ordem dentro dessa sociedade com caridade e todos um dia estarmos juntos no céu.
Até porque, né, a gente sabe que Deus não quer que ninguém se perca. Nem eu posso desejar a perdição da alma de ninguém. Eu posso até desejar um castigo para a pessoa. Isso não é pecado. Por exemplo, né, um aluno muito rebelde de um colégio que vive aprontando. Eu posso até desejar, tomara que esse indivíduo quebre a perna. Porque no dia que ele quebrar a perna, ele vai aprender nunca mais a fazer isso. Isso não é pecado, não. Agora, se eu desejo, eu quero que esse indivíduo morra e vá para o inferno. Opa, aí é pecado. Então nota-se, né? A ordem que Deus estabelece nos mandamentos é para que um dia todos nós possamos ir para a nossa pátria definitiva e lá todo mundo vai se encontrar, quem estiver lá, né? Então não faz sentido eu desejar o mal de uma pessoa, eu tenho que desejar que aquela pessoa esteja nesse lugar também junto comigo no destino final. Para isso que existem os 10 mandamentos que nós devemos cumprir. Perfeito? Alguma dúvida, alguma coisa que queiram acrescentar, comentar? O superior do religioso não poderia obrigar... Não pode. Nem o bispo, nem o papa não pode obrigar um padre a revelar um segredo de confissão. Não pode, de jeito nenhum. Nem o próprio que se confessou. A não ser que ele queira revelar. Ele fala. Mas ele não pode chegar para o padre falando, padre, o senhor pode falar para quem o senhor quiser. Não, o padre não pode falar. Né? Não pode. E essa reparação, ela, quando o padre absolve, ele necessariamente tem que mandar reparar, fazer essa reparação? Tem. Porque tem a reparação por Deus. Ainda que o padre não mande, por esquecimento, ou por desvirtuamento, né, por mal entendimento, ele tem que reparar. Porque, por exemplo, a penitência que o padre vai passar para ele é em relação à pena temporal dele pelo pecado que ele cometeu. Mas tem um dano aqui que ainda está vigorando. Eu tenho que sanar esse dano. A pergunta é, e quando não é possível? Porque às vezes não é possível, né? Quando não é possível, o padre vai direcionar a pessoa e dizer, olha, então se não dá para o senhor reparar dessa forma, faça tal outra coisa. Por exemplo, né, eu roubei dinheiro de alguém. E padre, não tem como eu reparar porque além de eu não ter mais o dinheiro, eu nem sei mais onde a pessoa está. Aí o padre, então faz o seguinte, então a quantia que o senhor puder, doa para uma instituição de caridade. É uma forma de abrir mão daquilo que você subtraiu. A mesma coisa vale para essas questões relacionadas à fama, à honra, né? Eu não sei mais da pessoa, então faz o seguinte, o senhor vai se reconciliar com alguém que o senhor está brigado, ou seja, restaure, Deus tem que ver no nosso coração o movimento de tentar consertar o erro, né? Nosso Senhor quer o arrependimento dos homens, né? Se for possível restaurar exatamente o que foi destruído, tem que ser feito. Agora, se não é possível, tente fazer uma restauração semelhante de outra forma. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos nos ocupar, depois de ver os mandamentos da lei de Deus, nós vamos começar a estudar os mandamentos da igreja, né? Entender cada um deles, por que a igreja os desenvolveu. Alguns deles têm relação direta com os mandamentos de Deus, claro, né? Uma coisa tem que refletir a outra. A gente vai entender isso para depois passar para o grande ciclo dos vícios, das virtudes, né? E vamos encerrar o nosso curso de catecismo nesse segundo ano, tratando das virtudes teologais. Essas aí vão ficar para o final, porque elas vão coroar o nosso curso lá mais adiante um pouco. Tá bem? Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado e até semana que vem.